Dando continuidade à história, O Brilho da Verdade, psicografado por Eliana Machado Coelho, ditado pelo Espírito Shélida. Capítulo 13. Dr. Júlio e o seu grande ensinamento. Depois da longa explicação, Túlio passou a auxiliar Salustiano com passes magnéticos a Benedito. Algum tempo passou e Juca, filho desencarnado de Benedito, chegou àquele quarto acompanhado por uma equipe de enfermeiros espirituais. O espírito Juca penalizou-se ao ver a triste situação de seu pai, que se recusava a deixar o corpo e muito sofria. Depois de cumprimentar a todos, ele aproximou-se do leito e disse: "Vim visitar-te, meu pai." Benedito esbugalhou os olhos e agitou-se como que querendo falar. Sua aflição era imensa. Pôde ouvir o seu filho nitidamente e viu-o parcialmente através dos olhos da alma, quase cegos ao plano físico. Juca, bondoso e amável, continuou: "Tranquiliza-te, meu pai. Não tentes reagir contra a força da natureza que sempre constrói sobre as transformações que por vezes se fazem necessárias. Se tu te agitas, temendo a situação de Adalgisa com os meus queridos filhos, saiba que ela e os pequeninos estarão amparados e felizes. Isso é o que mais nos importa." Nesse instante, Beta entrou no quarto. Certificando-se de que a enfermeira estava longe e não poderia ouvi-la, e acreditando estar sozinha no plano material e espiritual, a filha disse asperamente ao pai moribundo: "Vê se morre logo, desgraçado. Não acha que já me deu trabalho e preocupação demais, além dos gastos?" Benedito agitou-se ainda mais e Juca tornou-lhe amável: "Não te importes com isso, meu velho. Toda essa angústia é passageira e descobrirá em breve que todo esse sofrimento é falso. Pensa em Jesus, o Consolador, e estarás amparado em Deus. Vê, eu estou aqui. Nada se acaba depois que cruzamos a fronteira dessa vida. Eu estou perfeito, calmo e procurando tranquilizar-te. Sabe, eu sou trabalhador operoso no plano espiritual. Isso tudo se dá porque eu creio em Jesus e procuro seguir os seus ensinamentos. Essa paz que eu sinto e procuro transmitir, todos que a desejarem e seguirem os ensinamentos do Mestre poderão tê-la e distribuí-la." Benedito parecia ter começado a aceitar a ideia. Nesse momento, Beta saía do quarto. Ela não suportava o odor que havia ali. Os enfermeiros do plano espiritual, contando com o auxílio de Túlio e Salustiano, aplicavam passes ao velho Benedito, que agora parecia bem mais tranquilo, enquanto Juca ainda conversava com ele. "Vê só, quanto mais calmo tu ficas, mais suave tua dor é. Em breve todo o sofrimento vai acabar. Deixa-te envolver por toda essa energia calmante. Ela está te penetrando na alma e te faz bem ao coração. Pensa em Jesus. Pensa que aqui desse lado tudo vai mudar e terás uma consciência diferente da outrora. Vem, meu pai, vem." Fechando os olhos, Benedita entregou-se àquela paz que sentia cada vez mais forte, e no último suspiro deixou o corpo. Rapidamente os enfermeiros do plano espiritual o desligaram da matéria e o envolveram, levando-o para o devido socorro. Após agradecer Salustiano, Túlio e Camila e Juca seguiu atrás. Somente depois de uma hora, a enfermeira contratada entrou no quarto, constatando a morte de Benedito. Foi informar a Beta, que mascarou, com dor e sofrimento, o grande alívio experimentado. Túlio, voltando-se para Camila, perguntou: "Vamos? Para onde?" "Temos mais trabalhadores amigos a visitar. Veremos como eles estão passando. Observaremos a experiência dos que acompanham
e auxiliar se possível, além de aprender. Despediram-se de Salustiano, que também, após um devido repouso, iria ao auxílio do desencarne de outro moribundo, pois era esse o seu trabalho. Depois de voltarem para a casa de Dora e refazerem-se rapidamente num breve descanso, Túlio comentou com Camila. Tenho informações de um caso dramático e até... Parou por alguns segundos e em seguida argumentou. E até lamentavelmente interessante. Por se tratar de uma mulher estudiosa da doutrina espírita. Vamos? Precisamos tentar ajudar. Sem demora, Túlio seguiu com a sua acompanhante até um simples e humilde residência onde uma mulher discutia com seu marido. Uma equipe de socorristas no plano espiritual fazia-se presente, tentando de todas as maneiras acalmar os ânimos de ambos. Depois de rápido cumprimento ao encarregado do grupo espiritual que não poderia se distrair, Túlio voltou-se para Camila e explicou. Esta mulher chama-se Cissa. É frequentadora assídua de um centro espírita. Julga-se espírita. Sempre que pode, ela faz caridade, amparo, orientação e é tarefeira no centro. O seu esposo, Noel, não frequenta o centro espírita devido à incompatibilidade de horários, mas pratica junto com ela o evangelho no lar e procura seguir tudo o que de melhor aprende nele. O casal já tem 2 filhos e Cissa está grávida. A gestação é de pouco tempo, só que ela não quer o filho. Acredita que a vida já está muito difícil com os 2 e se colocarem mais um no mundo, eles não conseguirão sustentá-lo. Ela quer praticar o aborto. Tenta por todos os meios convencer o marido de que com até 4 meses de gestação não há vida no embrião e assim o aborto não será um crime. O marido, por outro lado, não concorda. Pensa que será difícil criarem mais um filho, mas acha que eles vão conseguir. Ele acredita que o aborto é um crime abominável, independente do tempo de gestação. E o é. A equipe de socorrista tenta ampará-la e convencê-la a deixar a criança vir ao mundo, porém está sendo difícil. Nossa! Espantou-se Camila. Uma mulher com conhecimento cristão tentando matar o próprio filho indefeso. Para tu veres, disse Túlio lamentando. Ela diz ser espírita. Já leu inúmeros livros. O Evangelho segundo o Espiritismo tem grande entendimento da doutrina e mesmo assim ela quer praticar o abominável ato. Vê só o bebê? Túlio sobrepôs a destra na nuca de Camila, passando-lhe energias para facilitar-lhe a visão. Camila viu, agarrada a Cissa, uma criança em posição fetal que parecia entender a situação e por isso tremia com medo da sua própria mãezinha, que aos berros falava ao marido. Não és tu quem vai sentir dores. Vai passar mal, virar as noites em claro, lavar, passar, cozinhar e ainda cuidar dos teus meninos. Eu estou cansada, eu não quero. Noel, envolvido pelos socorristas espirituais que não podia ver, passou a falar calmamente. Eu cuido. Se teu problema é esse, deixe o meu filho nascer, que eu cuido dele. Pedirei ajuda à minha mãe. Quanto a ti, se não mudares de ideia depois do bebê nascer, podes ir embora. Cissa revoltou-se, seus pensamentos eram tenebrosos. Esse infeliz, pensava ela. Se nasce, estraga minha vida. Se for abortado, rouba minha felicidade. Os socorristas aplicavam-lhe passes que não surtiam efeito devido aos seus terríveis pensamentos. Enquanto o bebê, um espírito, encolhia-se assustado e temeroso de grande sofrimento físico pelo aborto. Voltando-se para o marido, ela resolveu. Sairei agora, eu preciso pensar. Que horror! Exclamou Camila. Como uma mãe pode pensar assim?
Esse ser não pode perder a oportunidade do seu reencarne somente por causa da vontade dela de não ter mais filhos. Não é só a oportunidade bendita do reencarne, Camila, completou Túlio triste e sabiamente. Há terríveis ocorrências por trás disso tudo. O espírito de um abortado sofre não só com o trauma da rejeição, mas também sente por muito tempo todas as dores ou as queimaduras químicas provocadas em seu corpo pelos medicamentos ou pelas mutilações que lhe forem feitas decorrente do seu esquartejamento. Esses espíritos abortados sentem a dor de cada pedacinho do seu corpinho que está sendo arrancado. Sofrem indescritivelmente quando a pele e todos os órgãos internos são destruídos por medicamentos químicos ou mesmo ervas e chás que lhe provocam dolorosos ressecamentos cutâneos, como queimaduras que lhes descarnam ou desintegram todo o corpinho físico. Toda essa dor e imenso sofrimento são passados para o seu corpo espiritual ou o seu perispírito. Mesmo depois de terem os seus corpos físicos violentamente desencarnados, picados ou queimados, essas pobres criaturas continuam sentindo toda essa dor e sofrimento e grande angústia no plano espiritual. Pobres coitados, lamentou Camila quase chorando. Hoje existem colônias especializadas para o difícil e longo tratamento dessas criaturas que têm os seus corpos físicos violentados e sacrificados por suas próprias mães. Esses espíritos chegam lá em condições tão lastimáveis que é difícil e doloroso descrever. Essas colônias não são muito comuns? Perguntou Camila. São colônias especialmente preparadas para receber os espíritos que se prepararam para o reencarne e que, por serem rejeitados pelos seus pais, principalmente pela mãe, foram friamente assassinados em abortos. Inúmeras mulheres expõem-se a um carniceiro. Muitas vezes, esse é até um profissional denominado médico que jurou salvar vidas e que, pela ganância material, hoje mutila criaturas vivas e indefesas em troca de dinheiro. Essas mulheres colocam-se sobre uma mesa à disposição para que esquartejem dentro delas uma criaturinha viva, indefesa e que nada lhe fez de mal e que muitas vezes implora-lhe a vida. Sem o menor remorso, sem o menor senso crítico e julgando-se donas dos seus próprios corpos, elas apresentam como justificativa o direito de fazerem dele o que bem querem. Não admitem que os seus corpos lhes foram emprestados para que cumprissem os seus destinos. Ninguém pode prejudicar ou lesar a sua matéria física por motivos vis. Menos ainda lesar, junto com o seu corpo, o corpo de uma criaturinha que porventura esteja se formando dentro dela. Um dia pagarão muito caro o preço desse direito de dizerem que são donas dos seus próprios corpos, acreditando poderem realizar o que desejam deles, esquecendo-se que o corpo físico que usamos pertence a Deus e foi por acréscimo da sua infinita misericórdia nos emprestados para harmonizarmos os nossos erros. Enquanto estamos encarnados, não somos donos de nada. As pessoas ainda não perceberam que quando desencarnam, deixam a Terra, ou melhor, saem do plano físico exatamente como entraram, sem absolutamente nada. O que levamos das encarnações são os méritos pelos atos de bondade e caridade praticados. É a nobreza pelos feitos de boa moral, é a sabedoria de como agir diante de qualquer situação difícil. Esses abortados sofrem muito? Tornou Camila. Como não? Confirmou Túlio. Como eu acabei de te explicar, os infelizes penam mais do que condenados. O aborto lesa-lhes o corpinho no plano físico e o corpo espiritual e a mente. Nas clínicas abortivas, casas de parteiras que prestam esse tipo de crime,
Há equipes de socorristas espirituais que são especialistas no socorro dos espíritos ali assassinados. Esses socorristas ficam de prontidão para envolver com o máximo de amor os pobrezinhos abortados, logo no ato do seu desencarne, para ampará-los e tentar diminuir-lhes as dores e as angústias. Camila, parecendo incrédula, ficou pensando como seria o sofrimento de tais espíritos. Enquanto isso, o espírito Túlio permaneceu por alguns segundos num estado semelhante ao introspectivo. Mas de súbito chamou às pressas a sua acompanhante. Vamos, Camila. Temos de ir à casa da sua tia Dora. Ao chegarem, observaram que Cissa encontrava-se na cozinha de Dora aguardando por Júlio. Notaram junto à gestante encarnada vários socorristas tentando fazê-la mudar de ideia. Júlio, que havia sido acordado, pois estava dormindo, porque iria trabalhar no plantão daquela noite, levantou atordoado, quando a mãe o acordou dizendo que Cissa, companheira do mesmo centro espírita frequentado por eles, o aguardava para falar-lhe de um assunto urgente. Paciente, Júlio caminhou até a cozinha e, ao deparar-se com Cissa, sensibilizou-se ao vê-la chorando. Como tens passado, dona Cissa? Diante do silêncio, ele quis saber. O que houve? O que te trazes aqui? Perguntou Júlio, muito preocupado com a mulher que chorava compulsivamente. Depois de enxugar as lágrimas e se recompor um pouco, ela desfechou. Eu sei que o senhor me entenderá, Dr. Júlio, e sei que somente o senhor poderá me ajudar. Eu sou uma mulher pobre. O meu marido ganha mal, eu sou cristã e tarefeira no centro que o senhor e a tua família também trabalham na divulgação e orientação da doutrina espírita. Eu já tenho 2 filhos e eu espero por mais um. Só que não tenho o mínimo de condições para ampará-lo. Eu e o meu marido não poderemos arcar com 3 crianças, é muito para nós. Atarantado, ainda pelo sono, Júlio perguntou. Eu não entendo. O que a senhora deseja de mim? Se precisares de algum tratamento durante a gravidez, como o pré-natal ou mesmo com o parto, é claro que eu poderei te ajudar, sem dúvida. Quanto ao pré-natal, eu ficarei orgulhoso se me deixares acompanhar-te, afirmou ele sinceramente contente. Até se precisares de medicamentos, eu providenciarei. Não! Ela, bem nervosa, interrompeu. Não é isso. É que, vê, eu estou de pouco tempo e como eu sei que não há vida no feto, eu queria... Não há vida no quê? Perguntou Júlio, incrédulo, ao começar a entender as intenções da mulher. Antes de ela responder, ele explicou bem firme. Se a senhora fosse realmente espírita, ou no mínimo cristã, não estaria dizendo tamanho absurdo. Só espero que não estejas aqui me pedindo para que te faça um aborto. Eu não quero ter esse filho, por favor, ajude-me. Júlio ficou indignado. Suspirando fundo, passou as mãos pelos cabelos e, depois de breve pausa, calmamente argumentou. Dona Cissa, eu creio que a senhora não mediu as consequências do teu pedido. Aliás, para mim, isso não é um pedido, é uma ofensa. Eu me sinto violentado. Agora eu quero que te acalmes. Pedirei à minha mãe que te faça um chá e... Não! Interrompeu-o novamente. Espere! Eu estou decidida, eu quero tirar. Como espírita e como médico, eu te garanto que há vida em um óvulo, que há vida em um esperma e que ambos, óvulo e esperma, são especialmente escolhidos pelo plano espiritual superior segundos antes da concepção. É uma tarefa minuciosa e delicada com a finalidade de a criancinha se formar através dessa união tenha toda a carga genética necessária e meritória para o reencarne a ser realizado. Mantendo-se bem calmo e esclarecedor, Júlio continuou. Garanto-te,
Ainda que o instante da concepção, o espírito é ligado àquela célula que começa a se transformar e se dividir, formando órgãos e sistemas vitais a ele. É uma engenharia maravilhosa o nascimento de um corpo humano, e qualquer instante em que for interrompido, a mutilação da célula, o desenvolvimento ou o crescimento de um embrião ou feto é um assassinato que está sendo cometido, independente do meio utilizado para essa finalidade. Para a surpresa do médico, a mulher começou a chorar, mas não desistia da ideia. Apiedado, Júlio indagou: "O que te disse o Sr. Noel?" "Não me importa o que o Sr. Noel pensa", respondeu abrupta. "Eu não quero mais ter filhos. Eu estou cansada de trocar fraldas, fazer mamadeiras, ficar noites em claros e passar necessidades. Sabe que há inúmeras mulheres estéreis que amariam tais tarefas." "Isso porque elas não as têm", irritou-se Cissa. "Tem o bebê, dona Cissa", pediu com modos piedosos. "Deixa-o vir ao mundo. Se depois disso ainda não o quiseres, doa-o para alguém." Júlio falava calmamente, mas de súbito, de sua boca saiu um pedido inesperado que o surpreendeu. Mesmo assim, sustentou-o firme. "Isso, doa o teu filho, dá-o para mim. Eu tenho certeza de que eu e a minha mãe daremos conta. Talvez, até em pouco tempo, a senhora mude de ideia e vai querê-lo perto e amará tanto quanto ama os outros. Porém, se necessitares deixá-lo comigo para sempre, eu terei imenso prazer em prestar-lhe todos os cuidados como um pai. Darei tudo o que ele necessitar. Eu posso te garantir." Cissa olhou incrédula e respondeu: "Ficaste maluco?" "Não, eu não estou maluco, não. A senhora ama os teus outros 2 filhos?" "Sim, sem dúvida que sim." "Desejarias que um deles morresse?" "É lógico que não." "Então, dona Cissa, querer fazer um aborto é o mesmo que assassinar um dos outros filhos que já possui. Pensaste nisso? Acredito que a senhora jamais te apoderaria de uma faca ou de um cutelo para esquartejar um dos teus outros filhos, não é mesmo? Pois o aborto é isso. O aborto é o mesmo que esquartejar um indefeso sem dó ou piedade. Tenha teu filho e traze-o para mim. Eu o quero." Desfechou, olhando-a firme e convicto, esperando uma reação. Cissa levantou-se sem dizer nada e foi embora. Júlio seguiu-a até a porta e ainda pediu, quase gritando: "Por favor, pelo amor de Deus, pense em tudo o que eu lhe falei." A mulher nem mesmo olhou para trás. Na espiritualidade, acompanhando tudo o que acontecia, Túlio, satisfeito com a atitude do médico, virou-se para Camila e perguntou: "Observaste a nobre postura do teu primo Júlio? Quanto aos seus princípios e conceitos espirituais, morais e profissionais?" Camila acenou a cabeça positivamente, sem dizer nada. Foi então que Túlio argumentou: "Eu creio que não há necessidade de qualquer comentário diante de tamanha demonstração sincera de fé e de evolução de Júlio. Descansaremos por hoje. Amanhã nós voltaremos aos novos trabalhos, estudos e observações." Apesar de todo o seu conhecimento espírita, e depois do que Júlio dissera, Cissa ainda desejava matar o seu filho, esquartejando-o através do aborto. Tentava justificar por não ter condições financeiras razoáveis para cuidar dele. Enquanto isso, hoje, na Somália, Etiópia, Nordeste brasileiro e em tantos outros países, por piores que sejam as condições desses povos tão sofridos, por mais que sejam miseráveis as suas situações, eles ainda dão oportunidade de vida aos seus filhos, criaturas de Deus tão necessitadas, para naquelas circunstâncias, ainda tão subhumanas,
poderem evoluir e instituir-se diante da tão difícil condição de encarnado. Independente da vontade do ser humano, alguns dos nossos irmãos têm de passar por situações muito tristes para repararem os seus erros do passado e aprenderem com a dolorosa experiência. E para a harmonização e equilíbrio das leis de Deus, os outros irmãos, nas condições de criaturas humanas mais privilegiadas espiritualmente ou materialmente, têm a abençoada oportunidade de auxiliar de várias formas os tão carentes e necessitados, não encarando a sua contribuição como esmola, mas com a consciência de harmonizar suavemente o que possa ter como débito do passado. Capítulo 14. Legião de Justiceiros. Na manhã seguinte, Camila e Túlio saíram bem cedo. Ele pretendia levá-la a uma igreja evangélica. Porém, companheiros espirituais chamaram-lhe a atenção para outros fatos que mereciam observações e serviriam de estudo para ela. Camila, propôs Túlio como dedicado instrutor. Vamos a um centro espírita em outro bairro um tanto distante. Para isso, temos que nos apressar. Já consegues volitar? Ao vê-la levantar-se do chão um tanto desgovernada, Júlio riu com gosto, sem qualquer maldade, explicando-lhe que todo início normalmente era daquele jeito mesmo. Para ajudá-la, ele despendeu suas próprias energias e começou a puxá-la, segurando-a delicadamente pelas mãos. Volitando sobre a cidade, Camila observava inúmeros desencarnados que se arrastavam como bichos, ou até pior. Muitos estavam descarnados, féticos e monstruosamente deformados. Não se assemelhavam a criaturas que um dia reencarnaram como seres humanos. Outros espíritos pareciam moribundos com um aspecto terrivelmente doentio. Ela ficou assustada, principalmente ao ver certas formações espirituais, como gangues ou falanges. Túlio, com a sua típica serenidade, explicou: Vê só, Camila, aqueles grupos se formam ou se juntam várias vezes por um ideal ou por uma compatibilidade de ideias. Essas legiões de espíritos são imensamente errantes. Os mais incríveis é que muitos deles agem em nome de Deus. Dizem-se justiceiro. Oram, acreditam em Deus, temem-o, mas não compreendem o perdão e não o praticam. Olha, aquela legião anda como se estivesse em marcha militar. Estão indo em direção àquele espírito ali que acabou de acordar no plano espiritual. Nesse momento, eles pararam e passaram a observar a ocorrência. Vê, é o espírito de um homem que em vida foi um político de muita fama, só que usurpou o quanto pôde dos cofres públicos, deixando os pobres e carentes mais miseráveis do que já eram. Desviou verbas destinadas aos hospitais e creches do governo, deixando doentes e órfãos desamparados e literalmente morrendo à míngua. Encarnado, esse homem praticava o budismo, uma religião oriental da qual nada entendia devido ao idioma estrangeiro, e aos chamados mantras, que não tinham qualquer significado para ele. Não modificou seu interior, fazendo-o refletir na prática da honestidade, da caridade, do amor, do perdão, da modéstia. Esse espírito era dependente de ficar em locais silenciosos, aromatizados para se sentir bem e sem o estresse que acreditava ter. Não se tornou um trabalhador ativo após tantas meditações. Ele precisava saber que no umbral não há silêncio, aromas agradáveis ou flores. O verdadeiro bem-estar está no trabalho venturoso do progresso dos nossos queridos irmãos em face de suas necessidades. Se nos mantivermos como tarefeiros no progresso de outros, não haverá tempo para nos sentirmos mal física, espiritual ou mentalmente,
pois junto com as tarefas benéficas e edificantes que fazemos, virão os amigos invisíveis que nos darão o amparo espiritual de que necessitamos. Esse espírito, quando encarnado, gozou de imensa riqueza e saúde. Acumulou incontáveis bens que agora de nada lhe servirão, pois aqui no plano espiritual não usamos dinheiro, só possuímos e exibimos a fé e a boa conduta moral. As maiores riquezas a se acumular é o amor incondicional e a sabedoria para a elevação moral. E com essa finalidade que reencarnamos, e são com essas conquistas que vamos embora. Túlio calou-se. Naquele momento, vários espíritos que faziam parte de uma legião de justiceiros aproximaram-se com gestos agressivos e palavreados baixos do pobre espírito que em vida fora um político tão poderoso e que agora estava imensamente indefeso. Mas o que é isso? O que querem? Perguntou ele, que ainda não se dera conta do desencarne. Chamarei os meus seguranças, ou melhor, eu chamarei o exército. Não se aproximem, não se aproximem. Somos justiceiros. Representamos os velhos que morreram à míngua por tua causa, as crianças pobres e flageladas que sucumbem por tua culpa, os pais de família que recebem miséria porque tu roubaste para ti o pagamento deles para enriqueceres ainda mais. Vociferava um dos espíritos que parecia ser o chefe do bando. Enquanto o espírito, que parecia ser o chefe do grupo, esbravejava as cenas da pobreza, da miséria, de doenças agonizantes e morrendo de doenças ou fome, começara a aparecer na tela mental daquele que fora um grande e conceituado político quando encarnado. Imagens horríveis principiavam a se formar, como se os prejudicados cobrassem constantemente tudo o que lhes roubaram. Aquilo era só o início. Em breve, pesadelos tenebrosos iriam se fazer de modo a dominar inteiramente as ideias desse espírito, totalmente despreparado para a vida no mundo real. Passou a gritar por socorro assim que o remorso começou a corroer-lhe os pensamentos. Porém, de nada adiantava. Todo o grupo de desencarnados, munidos de madeira, paus com aspecto de clavas e pedras, que plasmaram, pôs-se a agredir aquele espírito. E apesar dos ataques hostis e da pancadaria, eles usavam o nome de Deus para justificarem tal barbárie. Nós, em nome de Deus, vamos punir-te. Nesse instante, principiaram a atacar o infeliz com pauladas e pedradas, enquanto vociferavam tudo o que ele fizera de errado na posição política e social que ocupou. Nesse momento, Camila apavorou-se. Vamos embora, Túlio. Eu estou com medo. Acalma-te, eles não nos podem ver. Falou ele bondoso, entendendo a sua aflição. Nós nos encontramos em outra frequência vibratória, e como espíritos menos densos, não poderemos ser vistos por eles, a não ser que queiramos. Não podemos ajudar aquele homem? Não podemos interferir. Para isso, há trabalhadores especializados que não somos nós. Vão auxiliá-lo no momento certo, se ele permitir, e conforme as suas necessidades. Agora vamos. Volitando por mais algum tempo, chegaram ao local destinado. Era uma casa simples que servia de encontro para a edificação do Evangelho no plano físico e espiritual, além de possuir uma pequena creche para crianças órfãos. O dirigente era um homem instruído e de certa idade. A esposa e as filhas o auxiliavam com o trabalho e com as criancinhas. Ficaremos por aqui pouco tempo, porém eu quero que preste atenção em tudo que eu vou te contar. O senhor Aprígio é dirigente desse centro há anos, com a ajuda da família, de amigos do plano físico e espiritual. Ele montou essa pequena instituição para proteger a órfãos que hoje somos cerca de 12 crianças. Através de donativos e voluntários,
os pequeninos são bem amparados. Há cerca de um ano, os amigos espirituais avisaram-me de que o Aprígio vem agindo estranhamente. Ele está deixando que maus pensamentos invadam a sua mente e corroam o seu espírito, que agora se encontra enfraquecido por sua própria culpa. A sua tarefa, como encarnado, era o ilustre trabalho de doutrina no espiritismo evangélico com a prática da caridade e do amor fraterno e incondicional. A esposa, junto com as filhas, estariam sempre prontas para o digníssimo auxílio. No planejamento reencarnatório achava-se tudo combinado. Aprígio reencarnou e, para facilitar-lhe a missão, isso se deu em família espírita, cujo pai, também dirigente, simplificou-lhe muito o trabalho. Encontrou Francisca, com quem se casou. Teve as 4 meninas e, como previsto, elas sempre o vêm apoiando. Tudo estava perfeito e dentro do previsto. Todos cuidavam bem de suas tarefas no centro. Formaram a pequena instituição que abrigava as criancinhas órfãos, sustentada por eles e por donativos de nobres espíritos encarnados que se propuseram auxiliá-los. E assim o fazem ativamente. Há mais ou menos um ano, Aprígio acredita ser o líder do centro, do grupo de crianças que auxilia, entre outras coisas. Até poderíamos dizer que se intitula dono da verdade. Tudo que os nobres companheiros e auxiliares fazem, incluindo a abnegada esposa Francisca e as amadas filhas, sempre parece pouco para ele. Contaram-me que certo dia Dona Mariquinha, ilustre tarefeira que se prestava aos mais simples e honrosos trabalhos, faltou em uma sessão de tratamento na qual ela auxiliava na aplicação de passes magnéticos aos necessitados. Aprígio ruminou em pensamentos histórias 1000, criticou a pobre senhora, zangou-se por ela não cumprir com o dever, entre outras coisas. Porém, ele não foi à procura de Dona Mariquinha para saber o que lhe havia acontecido. Nos dias que se sucederam, Dona Mariquinha não se apresentou para as demais tarefas às quais se propunha. Além de auxiliar nos passes, ela cuidava da limpeza e da conservação do centro e 2 vezes por semana realizava toda a faxina da creche. Em uma das vezes em que conversava com a esposa, Aprígio criticou, dizendo: "Deixa Mariquinha. Um dia ela também será abandonada e largada à míngua, assim como nos largou sem dar a mínima satisfação." Por sua vez, Francisca o alertava, dizendo que não falasse dessa forma. Ninguém sabia o que ocorrera com Mariquinha. Ela mesma não teve tempo diante de tantos trabalhos. Na verdade, nem o próprio Aprígio fora procurar notícias da mulher. Aprício não continha os seus pensamentos nem suas palavras, e às vezes chegava a dizer horrores do tipo: "Mariquinha não tem ideia do transtorno que nos provocou, deixando para nós todo o serviço que fazia." Porém, ela não perde por esperar. O umbral a aguarda. Ela fará faxina na casa dos sofredores por muito tempo. Após alguns meses, em uma sessão de comunicação, uma entidade de considerável elevação se apresentou pedindo a palavra. Era um espírito respeitável, que já havia se pronunciado anteriormente. Voltando-se para Aprício, disse: "Cala as tuas críticas e os teus pensamentos sobre todas as coisas que vês ou sabes através dos sentidos humanos. Mariquinha hoje trabalha mais do que todos os médiuns encarnados desse centro nas sessões de passes aqui realizadas. Desencarnada, ela auxilia os passistas e ainda cuida de toda a faxina espiritual que precisa ser feita, porque os teus pensamentos e sentimentos vêm sujando imensamente essa casa de oração. E para que o trabalho espiritual possa ser digno, ela limpa e prepara o ambiente. Em uma coisa tem razão. Mariquinha está fazendo faxina na casa de sofredor.
e esse é tu, Aprício. Ele, segundo me contaram, revoltou-se. Outros avisos vieram, porém não deu atenção. Vive exigindo muito dos médiuns para que haja mais mensagens do plano espiritual aos frequentadores interessados, como se esses médiuns servidores pudessem ser ligados e desligados com o plano espiritual. E uma vez ligados, pudesse sintonizar qualquer nível espiritual, além de transmitirem na íntegra tudo o que se passa nele. Em seu dia a dia, Aprício não usa o bom senso e nem os ensinamentos que vive no centro. Sendo dono de um pequeno mercado, onde tem os seus funcionários, ele constantemente ameaça-os com pressões psicológicas, dizendo que os negócios não estão muito bons, que terá a qualquer hora de dispensar alguém. Tudo isso só para que os empregados trabalhem corretamente, dando o máximo de si. Não faltem e não reclamem do salário. Esses funcionários vivem pressionados injustamente. Isso é desumano. Outro dia, em uma conversa com um amigo, ele disse que iria mandar embora 3 dos seus empregados, pois o serviço ali existente tem condições de ser feito por no máximo 3 ou 4 empregados e que é burrice pagar funcionários a mais. Aqueles que continuarem no mercado e não derem conta do trabalho atribuído também serão dispensados. Ainda acrescentou que funcionário novo é bom porque nunca reclama do que lhe dão para fazer. Vê só, Camila, esses pensamentos são corretos para alguém que se diz espírita? Os funcionários são pais e mães de família, e se até hoje houve condições de empregá-los e pagar-lhes obtendo lucro satisfatório para Aprício, por que agora seria necessário dispensá-los? E agora? O que há para ser feito? Estamos chamando-o debalde para os ensinamentos edificantes do Evangelho de Jesus. Porém, até agora não obtive resposta. Ele parece tão calmo, compreensivo. Somente aparência, Camila. A convivência com Aprígio está começando a ficar insuportável. Ele reclama de tudo injustamente. Nunca ouve as argumentações alheias e se julga com razão em tudo o que fala. A ambição toma-lhe conta da alma e ele deseja cada vez mais para suas obras. Mas, Túlio, o trabalho que ele está realizando é uma nobre atividade promissora e construtiva. Necessita de recursos. Sem dúvida que sim. Entretanto, todo homem ou espírito sempre receberá de acordo com as suas necessidades. Nunca mais e nunca menos. Quer ele grite, urre ou esperneie. Aprígio não está sendo humilde ou sequer paciente. O seu senso crítico está excessivamente negativo. Sempre observa somente os defeitos alheios e os julga de forma hostil e inescrupulosa. Julga e condena, e se pudesse, ele mesmo puniria. O julgamento, a condenação ou punição não nos pertence, Camila. E a esposa? Perguntou Camila. É graças a Francisca e às filhas que o árduo trabalho de assistência é mantido e bem realizado. Oremos ao Pai para que Aprígio desperte enquanto há tempo. Camila ficou muito pensativa, porém Túlio chamou-a à realidade. Hoje no umbral há inúmeros espíritas que ignoravam, quando encarnados, que deles seria cobrado mais por terem mais conhecimento da verdade do que as demais pessoas que desconheciam os ensinamentos do Cristo. Breves segundos e chamou com jeito sempre educado e prestativo. Agora vamos, querida Camila. Eu quero levá-la a um outro lugar. Saindo dali, eles voltaram para o bairro onde Dora morava, porém não foram em direção à sua residência. No caminho, Camila espantou-se com um grande número de encarnados que traziam presos, junto a si, alguns desencarnados.
Esses chegavam e andavam de braços dados com os encarnados, ou até mesmo abraçados. Túlio, como podem aqueles espíritos ficarem assim? São sofredores, respondeu Túlio. Esses espíritos, de uma forma ou de outra, encontram afinidade com o encarnado e passam a segui-los. Vê aquela mulher? Eu a conheço há alguns anos. Ela e o marido viveram bem. Quando ele desencarnou, ela não se conformou, caindo em desespero. Apesar de ser uma mulher crente em Deus, conhecedora do Evangelho, ela ficou em extrema aflição e encolerizou-se contra os desígnios do Pai. O marido foi socorrido, porém as vibrações de lamentações que ela emitia, pensando nele constantemente, queixando-se da sua falta, relembrando os bons momentos vividos juntos, chegaram até ele, que já estava em uma boa colônia. Isso fez com que ele entrasse na mesma frequência vibratória de reclamações e saudade imensa. Não foi forte e se deixou atrair de volta à crosta da terra. E está dessa forma. Sem sustentação espiritual, o marido vive preso a ela. Ambos sofrem e lamentam a separação através do desencarne que sabemos ser necessária e passageira. Mas por que ele está com esse aspecto sujo, um cheiro horrível e aparência esquelética? Ele obteve socorro, mas recusou-o pelo desejo de viver na terra junto à sua amada. Como espírito indigente, perambula agarrado à esposa e não tem tratamento espiritual, alimentação correta ao seu espírito, asseio energético, e está desprovido de tudo o que é necessário a um espírito. O pobre espírito não tem descanso. Os zombeteiros que passam por ele o maltratam, agredindo-o com palavras e ações. Por isso ele sofre, e por estar junto à esposa, ele sente as suas vibrações e começa a chorar. Depois diz que é saudade do marido, depressão. E agora, o que poderá ser feito? Já está sendo. Uma vizinha dessa mulher está insistindo para que ela vá a um centro espírita, pois lá ela terá esclarecimento de tudo o que precisa. E ela vai? Tudo indica que sim. Lá no centro espírita, com certeza ela receberá orientação de como deverá agir quando se der o desencarne de um ente querido. Ele, por sua vez, como espírito, obterá tratamento e socorro. Isso aliviará o sofrimento de ambos e os farão entender que o amor significa aceitação, honestidade, desejo do bem à pessoa querida. Amor é sinônimo de doação, de entendimento e de fé. Tomara que isso ocorra logo, desejou Camila. Ocorrerá. Apontando para um outro lado, Túlio mostrou. Olha ali. Aquele homem está despertando o alcoólatra que há nele, pelas amizades que vem atraindo para si, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Ao olhar, Camila viu agarrado àquele homem 3 espíritos desencarnados. Possuíam uma aparência horrível. As suas roupas eram sujas e esfarrapadas. Tinham um aspecto de quem havia ingerido muita bebida alcoólica. No perispírito traziam manchas escuras e avermelhadas, o rosto e as mãos inchados e andavam cambaleando. Aquele homem, explicou Túlio pacientemente, está aproximando de colegas encarnados que bebem, levam a vida boêmia, entre outras coisas. Ele sempre aceita o aperitivo oferecido e o convite para mais um drink. Ultimamente se dispõe a ficar na porta de bares e cada vez mais distancia-se da família. Quando a esposa, com toda razão, chama-o para a responsabilidade e para o perigo que a bebida alcoólica traz, ele acha que, para acalmar-se ou não se zangar com ela, tem de tomar um aperitivo qualquer. Na verdade, quem o convence de que é necessário beber, por qualquer razão, são aquelas 3 criaturas desencarnadas que o acompanham. Isso acontece por meio de pensamentos e inspirações sutis e imperceptíveis. Pode-se dizer que esses espíritos se embriagam junto com o encarnado pela energia e sentimento que ele emana após ingerir uma bebida alcoólica.
Com isso, as entidades passam a experimentar as mesmas sensações que o encarnado, pois estão cada vez mais afinados espiritualmente pelas ideias, vontades e sugestões em comum. Os espíritos desencarnados que apreciam os efeitos das bebidas alcoólicas são capazes de localizar com antecedência onde estão os amigos encarnados desse homem que o convidam para beber e levam o infeliz através da inspiração aos locais onde os colegas se encontram para partilharem a experiência. Eu nunca ouvi falar disso, admirou-se Camila. Há muitas coisas no mundo dos espíritos que os encarnados ignoram. Agora vamos. Eu quero mostrar-te algo interessante. É logo ali. Caminhando alguns metros, Camila observou espantada. Aquela é a igreja do pastor Freitas. Claro que é. Vamos lá. Falou animado. Obedecendo ao chamado de Túlio, sem contestar, ela o seguiu. Ao entrarem, observaram que havia um culto quase terminando. Túlio cumprimentou os 2 cooperadores espirituais que estavam trabalhando naquela igreja. O que esses socorristas fazem aqui, Túlio? Perguntou Camila, curiosa. Essa é uma igreja de crente. Do que uma igreja de crente se difere de outra casa de oração que edifica o Evangelho e orienta sobre os ensinamentos de Jesus? Mesmo não sendo cristão, um templo de oração pode transmitir bons conhecimentos, ensinar o amor ao próximo e instruir sobre a boa moral, não pode? Vê, minha querida, apura sua visão do Espírito. Nesse momento, o pastor Freitas agradecia a Deus pelas doações que receberam e pediam as bênçãos àqueles alimentos. Que o Senhor Jesus abençoe esses alimentos, gritava o pastor. Que cada grão possa conter, através das bênçãos de Deus, toda a força, toda a energia necessária para alimentar cada irmão que dele provar. Glória, aleluia, gritavam os fiéis em coro. Queira, Senhor Deus, vociferava Freitas, que os teus filhos aqui na terra sejam abençoados por ti. Pai Celeste, por participarem dessas e de outras arrecadações para saciar a fome dos seus irmãos, provando que em seus corações instalou-se o amor ao próximo como pediu o Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, para que as bênçãos do Senhor caiam sobre nós. Aleluia, irmãos! Enquanto todos acompanhavam as palavras de oração de Freitas em pensamentos, fez-se um longo silêncio. Nesse instante, Túlio, Camila e os demais desencarnados puderam observar que luzes cintilantes caíam sobre todos, principalmente sobre os alimentos ensacados que se depositava frente ao altar. Eram fluidos com aparência luminosa, energizavam os alimentos e abençoavam todos os presentes, incluindo os desencarnados. Depois de dar graças e despedir-se de todos, Freitas solicitou a ajuda de voluntários para que auxiliassem na distribuição dos suprimentos. Sorrindo, Túlio virou-se para Camila e contou: Tu sabias que muitos desses alimentos foram doados por católicos, espíritas, adventistas, budistas e ateus? Não, respondeu ela surpresa. Pois é. Muitas vezes não há condições de as igrejas católicas, protestantes ou evangélicas, os centros espíritas, templos budistas, conseguirem fazer um trabalho de arrecadação de alimentos para distribuírem aos necessitados. No entanto, nada impede esses religiosos de ajudarem aos carentes, sabendo que essa igreja evangélica faz arrecadação de gêneros alimentícios, bem como de roupas. Pessoas de inúmeras religiões ou doutrinas e até ateus trazem para cá suas colaborações. O trabalho realizado aqui é sério e de muita responsabilidade. Eles recolhem os alimentos e roupas de quem estiver disposto a ajudar, independente de religião, e ainda compram mais gêneros com o dinheiro arrecadado na igreja.
É raro, raríssimo, vermos uma igreja evangélica fazer isso. Freitas, entre outros, deve muito ao seu pai Honório, pois foi por causa dele que começara a praticar a caridade. Por quê? Se não fosse por Honório, talvez Freitas e seus auxiliares diretos continuariam vivendo de forma errônea, transgredindo e usando o Evangelho para adquirirem bens terrenos. No entanto, a vergonha e o arrependimento, porque passaram diante da descoberta feita por Honório, fizeram com que refletissem e muito. Hoje, essa é uma das raras igrejas que prega o perdão incondicional, independente de etnia ou raça, credo, posição social. Freitas cultiva a humildade e a exemplifica. Prega o amor e tudo mais o que observa o livro sagrado. Não se envolve em política ou questões sociais polêmicas. Ele só realiza sua parte ensinando e fazendo caridade. A solidariedade praticada pelos fiéis dessa igreja a outros irmãos é independente da crendice de quem a recebe. Venha, vamos ali fora. Na porta lateral da igreja tinha uma longa fila de pessoas que portavam um papel com uma senha. Uma a uma iam recebendo das mãos dos fiéis e do pastor os sacos de alimentos e uma folha na qual havia uma linda prece para reflexão. Camila sensibilizou-se. Observou que ali existiam somente necessitados, descalços e descamisados. Camila, disse Túlio, cada uma dessas pessoas recebeu em suas casas ou barracos a visita de um membro voluntário dessa igreja para que ficasse bem clara a carência desses alimentos. Depois da confirmação de tais necessidades, eles ganham uma senha e quinzenalmente vêm aqui a fim de obterem os donativos e cadastrarem-se para uma nova triagem dos voluntários. Enquanto isso, os trabalhadores espirituais faziam convites aos vários desencarnados irmãos ignorantes e sofredores ali presentes, que já se encontravam em condições de entendimento para participarem da realização de um estudo evangélico destinado a auxiliar e renovar as suas condições. Vê, Camila, é esse o trabalho dos cooperadores espirituais aqui hoje. Eu nunca poderia imaginar isso, exclamou ela. Em uma igreja crente? Há muito mais do que nós imaginamos. A assistência espiritual cristã tem de se dar em inúmeros locais. Se ela existe no umbral, quanto mais em uma casa de oração onde é edificado o Evangelho e difundido os ensinamentos de Jesus. Camila ficou maravilhada. Aquele dia foi farto de ensinamentos. Satisfeito, Túlio generosamente convidou-a para retornarem ao lar abençoado de Dora, onde a recomposição seria meritória. Aguarde, a história continua.